todos, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez, canal Rascunho DBD tem o intuito de cooperar com as elucidações da nossa Escola Bíblica Dominical, tá certo? As lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós temos a incumbência de poder tratar e ajudar o máximo possível, tá certo? É esta a proposta do canal Rascunho DBD. E temos ao longo de quase 3 anos fazendo isto, né? Procurando ajudar na medida possível para os comentários, com os comentários da revista da Escola Bíblica Dominical. Estou tomando um pouquinho de água, São Paulo está muito quente esses dias, final de semana. Quero louvar a Deus por haver todos os inscritos, né? Nós somos quase já 600 inscritos e vamos caminhando, dando glória, né? E aprendendo juntos aí a palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Nós temos a incumbência de estar fazendo o melhor para a nossa Escola Bíblica Dominical, tá certo? Neste trimestre, segundo trimestre de 2023, estamos ensinando uma nova lição, um novo trimestre, né? E a nossa lição desse trimestre, da classe dos adultos, vem falando sobre família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. E do livro dos jovens, da classe dos jovens, aliás, é encorajamento, instrução e conselho. Está tratando de um assunto que eu já estou ministrando já a 4ª terça-feira, praticamente, há um mês. Estamos ministrando sobre os salmos, né? E quem nos acompanha na rede social sempre vê aí que estamos postando alguma coisa, porque estamos ministrando nos salmos, né? Dentro desses conceitos bíblico-teológicos, todo salmista vai trazer informação sobre eles, tem doutrinas interessantes no livro dos Salmos, né? E nós estamos trabalhando, já trabalhamos os salmos penitenciais, salmos imprecativos ou imprecatórios, salmo da subida, o cântico dos degraus, salmo da aleluia, salmo de história, salmo acróstico, salmo messiânico. Vamos ministrar nessa próxima terça-feira, tá certo? Salmo Nonim, né? Salmo da criação, salmo da família, salmo sobre a palavra de Deus, salmo da busca de Deus, salmo da libertação, né? Salmo até quando, salmo por quê, a procura, salmo da loucura da riqueza, o salmo e os perversos, o salmo do grande pastor, o salmo de supremo louvor, o salmo do homem fiel, o salmo de Deus Pai, Deus Filho, não é? E o salmo da unidade. Estamos ministrando todo o livro de Salmo, não é? Na igreja onde estamos pastoreando. Quero mandar uma saudação de paz aos nossos irmãos ali do Jardim das Nações. A nossa igreja, a nossa congregação está localizada ali na Avenida Papa João Paulo I, número 177. Papa João Paulo I, 177, Jardim das Nações, Guarulhos, São Paulo. Avenida Papa João Paulo I, 177, né? Temos culto ali às terças-feiras, culto de doutrina, quinta-feira culto público, sexta-feira ciclo de oração à noite, né? Tem sido uma bênção. Nos terceiros sábados estamos fazendo vigílias, terceira sexta-feira de cada mês estamos fazendo vigília, e o nosso culto de domingo começa de manhã 8 horas com oração, 9 horas Escola Bíblica Dominical, e à tarde evangelismo, e à noite às 18 horas todos os domingos, culto da família. Estamos ali pregando, ouvindo e cantando para Jesus, pregando a palavra de Deus, ganhando uma alma para o reino de Deus. Deus abençoe todos os cooperadores, em especial o cooperador, o nosso evangelista Pedro Regis, pastor Maurício Xavier, pastor Acilgói, pastor Marinaldo e os demais obreiros ali
e presbítero Alisson Barbosa. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Isto posto, vamos para a nossa aula de número 1, né, da classe dos adultos do segundo trimestre de 2022. Nós estaremos falando sobre a família. A aula de número 1, ela trata sobre quando a família age por conta própria. Ela nos trata sobre a situação de Abraão e Sara, onde Sara se precipitou, né, e teve aquele problema com H, né? Mas antes mesmo de entrar no assunto propriamente dito, na verdade, quero trazer uma historicidade sobre os tipos de família, né, no Antigo Testamento, os tipos de família hoje, para podermos tratar no assunto, visto que é uma introdução da nossa aula, né? Recomendo também que compre o livrinho, tá aqui, para você se inteirar melhor. Temos outros materiais que indicamos, até postei no status, né? Nós temos alguns outros materiais sobre família, né? Esse livro é muito interessante, vai nos ajudar muito nessa lição, não é? Esse livro da CPAD é um livro antigo, mas também nos ajudará bastante, tá vendo? Ó, um livro interessante. Esse livro, A Família Cristã Normal, de Watmani, vai nos trazer informações interessantes, né? E também nós temos aqui outro livro também da CPAD, do pastor Reinaldo Renovato de Lima, A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, tá certo? Tem vários outros materiais aqui sobre família, mas esses são os mais na minha visão, mais voltado para essa temática que estamos trabalhando. Iremos trabalhar a partir de agora nesse próximo trimestre, tá certo? E isto posto, vamos já começar a nossa aula, não é? Desejo a todos uma aula abençoada e um aprendizado interessante, tá? Que é sobre a família, né? E assim sucessivamente, certo? Vamos para a nossa aula. Muito bem. Na nossa aula nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de famílias, né? Como era tratado isso, os tipos, os primitivos, não é? Naqueles períodos das famílias de Israel, os tipos de família que existia ali, e a etnografia, o que diz a etnografia sobre essas demandas, não é? E nós temos aí informações sobejas dentro da área sociológica. Diga-se de passagem, essa matéria é matéria da área de sociologia, né? Da nossa sociedade, seja ela nacional ou internacional, a sociedade mundial, ok? Vamos então para a nossa aula. Glória a Deus. Família, né? Distingue-se que alguns tipos de família que nós vamos apresentar agora nessa historicidade a priori, né? E primeiro existe uma nomenclatura chamada patriarcado, não é? Uma família que é conduzida pelo patriarcado, ela é uma autoridade exercida pelo irmão mais velho e é transmitida de modo que o patrimônio de um irmão para irmão foram reconhecidos, indícios dessa forma social, entre os hititas e entre os hurritas, na Ásia, por exemplo, e em Elam. Então, pessoas encontrar vestígio da fala desse povo, vestígio desse tipo de família, patriarcado no Antigo Testamento, né? A instituição do levirato, do qual se falara tratando aí do casamento. Então, a iniciativa tomada pelos filhos de Jacó para vingar-se o traje feito à sua irmã Diná, conforme está escrito no capítulo 34 de Gênesis 34, o papel desempenhado por Labão, de acordo com o casamento de sua irmã Rebeca, não é? Ainda Gênesis 24, Gênesis 34 fala de Diná, Gênesis 24 fala de Rebeca. Nenhum desses exemplos aí parece convincente, né? Contudo, é necessário reconhecer que no caso do levirato, em alguns traços da história de Rebeca também,
pode haver influência, né, de costumes assírios, hurritas, já que se admite que pelo menos aí, como hipótese, né, a existência entre os assírios e os hurritas de um fratriarcado primitivo. Depois nós temos o matriarcado, que é o fratriarcado, e agora temos também o matriarcado. É um tipo de família muito mais comum nas sociedades primitivas, né? Sua característica não é de que não é que a mãe exerça autoridade, caso raro, mas que a determinação de paternidade, de parentesco seja por ela, ou seja, a criança pertence à família e ao grupo social da mãe, não pertence à família e parente do seu pai, né? Direitos de herança se fixam aí pela descendência materna. Segundo a escola de etnografia, por exemplo, de Grebner, né, e de Smith, o matriarcado é uma forma vinculada à civilização do cultivo de baixa escala, enquanto que a civilização pastoril ela é exercida mais pelo patriarcado, ok? Então, muitos autores vão trabalhar essa proposta e pensam que aponta que o regime de matriarcal foi a primeira forma de família entre os sunitas, por exemplo, os semitas, aliás, né? Para Israel, busca-se em vestígios de certos costumes ao relato do Antigo Testamento. Vamos ver isso em Gênesis 20, versículo 12, onde Abraão se desculpa por ter feito Sara se passar por sua irmã, já que efetivamente era sua meia-irmã e tinha desposado aí da mesma maneira. Segundo Samuel capítulo de número 13, verso 13, dá a entender que Amnon e Tamar podiam se casar. Eram filhos de Davi, mas não era da mesma mulher. Então o casamento da mesma mãe, o caso, né? Então o casamento de meu irmão tanto era por parte da mãe como também por parte do pai, e era proibido pela lei do Levirato, proibido também em Deuteronômio, proibido em Ezequiel, né? Texto capítulo 18 de Levítico, versículo 9, capítulo 20, verso 17, Deuteronômio capítulo 27, verso 22, e Ezequiel capítulo 22, versículo 11, né? Esses textos indicam que havia sido assim dito de constituir primeiramente um parentesco entre determinado pela mãe, e outros autores citados também lembram que a mãe escolhia o nome, por exemplo, para o recém-nascido, né? Esses argumentos são insuficientes dentro dos relatos dos filhos de José, não tendo como provar isso, né? Então por outro lado, não é sempre que a mãe é que dava o nome ao filho. Nós vamos ver isso em Gênesis 16, versículo 15, 17, 19, 38, 29, 30, né? E assim sucessivamente. Então a família ela compõe daqueles elementos unidos ao mesmo tempo da comunidade de sangue e da comunidade de habitação. Então a família é uma casa, e fundar uma família se diz edificar uma casa, conforme está escrito em Neemias 7, versículo 4. Então a família de Noé, por exemplo, compreende sua esposa, seus filhos, né, e a esposa dos seus filhos, em Gênesis capítulo 7, verso 1 e verso 7. Então a família de Jacó agrupa-se 3 gerações, né? Em Gênesis capítulo de número 46, versículo de número 8 a 26. Então a família pertence também aos servos, aos residentes estrangeiros, né? O gurim, ou gerim, por exemplo, os patriarcas, viúvas, os órfãos, que vive sob proteção do chefe de família. Jefté, filho legítimo, é expulso da casa por seus irmãos, considera-se ainda pertencente à casa de seu pai, conforme vamos ver em Juízes 11, versículo de 1 a 7. Né? O termo família, em nossa língua moderna, por exemplo, e no termo hebraico é beit, que significa casa, é suficientemente elástico para abranger inclusive o povo inteiro, né? A casa de Jacó, a casa de Israel, né? Uma fração importante do povo, a casa de José, por exemplo, a casa de Judá. Então pode designar um parentesco, né? Em sentido lato. Jezanias, um descendente de Recabe, seus irmãos, todos os filhos formam Beit e Recabe. Em Jeremias 35, 3,
os chefes de família da lista do livro de crônicas são à frente de grupos de muitas vezes numerosos. No caso, chefes de família voltam de Babilônia, né, com Êxodo, traz consigo 28 e 300 homens, né? 28, nós vamos ver que eles trazem um número de gente vultuosa. Nesse sentido amplo, a família se confunde com um clã, que é Mispahat, né? Que é este que habita no mesmo lugar, né? Ocupa também várias aldeias segundo a sua importância, como Mispahat, por exemplo, dos Edonitas, ocupa Zorá e Astol, né? Em Juízes capítulo número 18, versículo 11, ou então várias Mispahat, por exemplo, encontra-se no interior da mesma cidade com grupos de judeus, benjamitas, registrados lá em Jerusalém por Neemias 11, versículo 4 a 8, pelos cronistas em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 4 até o versículo 9. O clã tem interesse desses nomes comuns, que tem consciência de laços de sangue que une-se, que se chama-se de irmãos, né? E dentro desse contexto nós vamos ver que naqueles dias, né, a ordem de família se diversificava bastante, né, mas não tanto quanto hoje, né? A família ela apresenta aí um conceito interessante, né, quando nos aponta de uma forma toda objetiva e nos aponta que apresenta uma união entre pessoas que se possuem laços sanguíneos ou de convivência, que baseia-se pelo afeto, por exemplo. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização, fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Entretanto, não se trata de conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados. Biblicamente, o conceito de família não mudou absolutamente nada. Então, a família é a instituição mais antiga, a mais antiga instituição social criada pela humanidade, né? Quando os seres humanos começaram a agrupar-se por facilitar a vida, eles buscavam laços familiares para promover agrupamento. Em seguida, as famílias foram crescendo, dando as suas origens aos clãs. Nesse período aí, a humanidade ainda levava um estilo de vida nômade, né? Com sedentarismo, como foi a fixação das pessoas locais estabelecidas. Os clãs familiares deram origem às tribos e posteriormente às cidades, né? Então essa historicidade é importante para embasarmos a nossa lição nesse próximo trimestre, né? Trazendo todo o contexto histórico, né? Etnográfico e sociológico, né? Isso é um fator importante na minha visão, obviamente, né? E lógico, o texto da lição fala sobre relacionamentos, mas não existe relacionamento se não tiver família constituída, não é? Então, os clãs das tribos, por exemplo, posteriormente, cidade e família passou a ser laço de confiança com a procriação e da continuidade, né, das espécies, além de garantir proteção e compartilhamento da alimentação. Nesse período criou-se um modelo de família patriarcal, baseado na chefia da família pelos pais, que eram casados com as mães. Hoje em dia, esse modelo patriarcal não é o único presente na sociedade. Então, nós falamos do matriarcado e patriarcal, certo? Então, esse conceito de família para a sociologia uma instituição social tão antiga quanto os primeiros registros pré-históricos da humanidade, que datam aí dos anos 10.000 a.C. A família, além de uma antiga instituição social, é um agrupamento de seres humanos que une-se pelos laços sanguíneos, com o sanguíneo, ou pela afinidade, ou seja, a família é composta por pessoas que têm sangue em comum e que se unem porque gostam uma das outras. Isso é uma definição da sociologia. Podemos notar esse tipo de situação. Dentro desse relacionamento familiar, existe aspecto básico, né? E vamos
A família precisa saber se comunicar com os outros. Isso já estamos baseados na nossa lição, né? Comunicar uns com os outros de forma positiva. Uma família é herdada e não pode ser escolhê-la para muitos. O relacionamento familiar é um problema, fonte de conflitos, mas para outros trata-se de uma fonte de grande felicidade. Em qualquer caso, segundo os psicólogos, por exemplo, terapeutas familiares, por exemplo, não se pode negar um relacionamento familiar na esfera, nos afeta profundamente. Como melhorar esse relacionamento familiar? Antes de tudo, é importante que as famílias passem mais tempo juntas. A comunicação é a base para construir esse relacionamento familiar saudável, né? E também para fortalecer os laços afetivos entre todos. Na verdade, o relacionamento familiar é uma das principais, mais importantes ciclos sociais que uma pessoa tem desde a sua infância até a sua velhice. É notório que dentro do Código Civil, eu falo do Código Civil brasileiro, nós vemos sempre proteção à família, vemos ver sempre proteção aos filhos, não é? Quando os casais vão se separar, não deu certo por alguma anomalia, primeiro é feito reunião de conciliação, ver se é isso mesmo que a pessoa quer, porque há um prejuízo muito grande para as crianças, o núcleo familiar se desfaz e acaba trazendo problemas futuros, problemas presente, futuro, e assim sucessivamente. Isso traz uma gravidade. Então, dentro do contexto da nossa lição, Deus faz uma promessa para Abraão, do tópico de número 1, e ele encontrou o encontro de Deus com Abraão na vinha de uma jornada. Ele vinha de uma jornada de conquistas e vitórias, né? Que começou lá no capítulo 11, né? E de Gênesis. Ele saiu do Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos, né? No capítulo 12, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus prometeu a ele uma grande descendência. Então, ele já tinha 75 anos de idade e Deus prometera da descendência para ele. Podemos ver isso no capítulo 12, versículo 4 do livro de Gênesis. Já no capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica aí uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos, né, em Gênesis 21, versículo 5. E assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa. Mas a dúvida diante dessa espera, após a promessa de uma descendência, no capítulo 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, o que me has de dar? Era a preocupação dele. Pois ando sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Capítulo 15, versículo 2. Esse questionamento revela a sua fé, e revela que sua fé estava em crise. Então Abraão não conseguia ver realização de sonho do casal. Ou seja, ele não estava acreditando na promessa que Deus havia feito, né, de dar um filho. A Bíblia diz que Sara, de igual modo, Sara piorou ainda. Sara piorou a coisa, porque Sara riu, né? Ela ria de forma terrível. Então, quando eles agem pela própria conta, Deus havia prometido, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, está escrito assim, no livro de Gênesis: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 16, versículo de 1 a 5, diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: ó, precipitação, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei um filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Foi o errado, né? A precipitação. Então, assim tomou Sarai uma mulher de Agar,
a mulher de Abraão, e Agar egípcia sua serva, e deu-lhe por mulher, e Abraão seu marido, ao fim de 10 anos que habitara Abraão na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Né? Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pôs eu em teu regaço. Vendo ela agora que a concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Não é? Então, observe que ela se precipita, manda Abraão fazer o que não devia ter feito, e agora ela fica choramingando, né? Como se diz lá no Nordeste. Fica choramingando porque ela cobra de Abraão o que ela mandou fazer. Fica difícil, né? Porque ela pediu para fazer, ela insultou a fazer, ele não entendeu, não ouviu direito, atentou para a carne e acabou tendo dificuldade. Ainda nós vamos ver que Deus se encontra com Abraão, desde o Ur dos Caldeus, ele experimentou ali algumas emoções ruins que levaram ao estresse. Em primeiro lugar, pelo fato dele ter permitido seu sobrinho Ló e sua família que acompanhasse a sua peregrinação de fé. Né? Depois de algum tempo de guerra com alguns reis da região e ter vencido, Abraão vinha de uma jornada de conquista e vitória, conforme está escrito no texto. Então ele não havia gerado ainda filho, né? Conforme vimos também no texto. Então Deus reafirma a promessa a Abraão, depois de dar-lhe garantia de um herdeiro que sairia de suas entranhas, então, e do ventre de Sarai. Abraão ainda fez algum questionamento acerca desses filhos, né? Porque a fé do velho patriarca estava em crise para ver a realização daquele sonho do casal, uma vez que Sarai continuava estéril e não dava qualquer sinal de gravidez. Às vezes somos bloqueados aí por dúvidas, angústia, quando não conseguimos ver pela fé a operação do sobrenatural. Se Deus falou, Ele vai cumprir, não foi Ele que falou? Ele é Senhor de todas as coisas e cumpre o que fala, não é que geralmente, que sempre, não, Ele cumpre o que fala, ponto. Isso é um ponto pacífico, devemos entender que Deus, Ele cumpre a sua promessa sempre, sempre. Não é? Então, observando essas demandas, né, antes de citar aí as vantagens, porque sobre esse relacionamento que precisa considerar qual tipo de vínculo que existe entre os membros, né, e muitas vezes são fortes os elos capazes de suportar elementos ou problemas e conflitos, mas por outro lado existem laços que são fracos e pode ser quebrado na menor dificuldade. E dentro desse contexto, primeiro, tempo para a família, certo? É muito importante dedicar um tempo para a família, não é? E dentro desse tipo de família que temos, quero só relacionar aqui alguns: a família tradicional ou nuclear, a família matrimonial, a família informal, a família menoparental, a família anaparental, a família reconstituída e a família unipessoal e a aldemonista, né? Segundo toda essa Constituição brasileira que nós temos e segundo também a etnografia dentro de um estudo sociológico. Esse tradicional nuclear dois tipos mais comuns dentro da família, formato de família, que é pais, constituído pelos pais e seus filhos, né? É a forma básica da família composta por pai, mãe e filho. Já o matrimonial a família matrimonial legitimada pelo casamento civil, né? Pais, mães e filhos, família que os responsáveis são casados legalmente em casamento civil, né? Já o informal é legitimamente dada a convivência, a união do casal que tenha sido oficializada, né? Famílias em que os pais possuem uma união estável não oficializada. O monoparental, composta por apenas um dos responsáveis, pai ou mãe. Esse é o monoparental. Filho criado com o pai, o filho criado só com a mãe,
né? Esse é o monoparental. E tem o anaparental, que é composta sem a presença de nenhum dos pais, né? É só o filho, a família sem a presença dos pais, que no caso irmãos que mais velhos que cuidam, né? Conforme eu disse lá no início do vídeo, que eram os matriarcados, fratriarcado, né? E assim sucessivamente. Então tem outros tipos de família, não é, dentro desse conceito historiográfico. E nós podemos ver que a base que o comentarista usa nessa primeira lição é os problemas de Abraão, da precipitação de Sara e os problemas que ela teve e eles tiveram com uma precipitação totalmente descabida, não é? E nós vamos ver que há uma consequência da união entre Abraão e Agar. Aí temos as más consequências imediatas e infelizes do casamento de Abraão com Agar. É um grande mal aí produzir rapidamente quando nós não agimos bem. O pecado e os problemas estão à porta. Não agiu bem. Sarai é desprezada, né? E desta maneira sente-se provocada e se irrita, mas foi ela que pediu. Não podemos esquecer disso. Matthew Henry faz um comentário sintetizado aqui muito interessante, né? No seu comentário de Gênesis a Deuteronômio, ele nas páginas 94 e 95, tá certo? Interessantíssimo, né? Dá para tirar bastante proveito aí. Deus abençoe a todos, né? E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Glória a Deus.